dúvida, aí eu ia separando para você ver. Só que aí eu Maravilha. falei assim, já que você consegue entrar no site, aí os que você for indo, que eu já fiz, se eu tiver dúvida, eu te falo e a gente pode focar mais. Isso é bom. Muito bom focar naqueles que você teve dúvidas. É, Uhum. agora me diz uma coisa. Esse aí você teve dúvida? Esse aí, eu lembro que eu tenho que fazer a simplificação dos números ali na raiz, né? Uhum. E aí eu consegui resolver ok. Ah, você então fatorou, né? É, Isso, muito o bem. 8 é Tem que trinta e fatorar. dois. Uhum. Então a fatoração tá tranquila para ti. E qual foi a resposta que tu obteve? Tu tem ela aí? Eu tive menos 18 raiz de 2. Deixa eu pôr ela aqui. Submit. Clica OK, Submit Disaster. Muito bem, ele não me diz a resposta. Não, Vamos só para o quando próximo. termina o teste, que aí ele faz a resposta. Ah, bom. Porque ali tem um videozinho embaixo que mostra como é que você resolve o exercício, sabe? Ah, mas só que assim, é em inglês, né? Então tem muitas vezes que eles explicam, mesmo assim eu fico sem entender bem. Ah, sim, eles É, usam aqueles, é aqueles bem. phrasal Complica um verbs de pouquinho. matemática, daí ferrou, né? Sim, tô sabendo. Eu, quando escuto um phrasal verb, já me dá um treco. Porra, o que significa, sei lá, hit up, get Coisa up? louca é essa. Não entendo nada isso, velho. É tudo gíria É, a nessa gente acha que língua, é uma tá doido? coisa complicada, mas ele nem é. É, pois é, tu já tá 20 anos aí, né? Eu pego pra ver isso. Isso que minha É, mulher é professora de inglês ainda por cima. é. Aham, pra tu ver. Na verdade, Mas, ela é o mesmo. inglês é diferente, é o que de inglês que a gente estuda no Brasil é diferente, né, do que se fala aqui. É a mesma coisa em português, tem muita gíria, né? Ah, é verdade. É verdade. E essa você fez? Essa eu fiz, deu 75. Isso daí é mais Uhum. fácil, né? Faz multiplicação É, primeiro faz as multiplicações e divisões, e divisão. É. daí depois você junta tudo. Só que tem um detalhe, eu gosto porque eu aprendi isso recentemente, para te falar a verdade. Hum. Digamos que a gente tivesse essa situação aqui, olha só. Né? Nós sabemos bem, né, Josi, que a gente tem que fazer as multiplicações e divisões primeiro e depois fazer as somas e subtrações, só depois, né? Uhum. Eu acho que você fez isso, deixa eu só ver se vai bater. Ficou 77 menos 4, fica 73, 75, foi o que você chegou, né? Uhum. Isso, beleza. Tudo bem, certinho. Agora, nesse caso aqui, né, a ordem importa ou não importa, né? Isso aqui é um ponto importante, É. porque tem multiplicação e divisão junto. Tu acha que Mas importa ou tu acha que não importa? eu acho que importa Uhum. Quem que tu faria primeiro, então? a divisão, Errou. Importa, mas quem tu tem que fazer primeiro é a sempre da esquerda multiplicação. para a direita. Uhum. Oh. É sempre da esquerda para a direita. Se fosse a divisão primeiro, tu faria primeiro a divisão. Ah, tá. O que vem primeiro, no caso, quando não tem. Somas e subtrações, exatamente. É isso Ah, aí. É ok. isso aí. Beleza, eu vou até salvar isso aqui, porque às vezes cai, né? É um negócio que é É, básico, às mas eu vezes. não sabia, eu É. não sabia disso. Bom, se tivesse a resposta, provavelmente eu acertaria que eu ia ter que refazer, mas eu ia fazer a divisão primeiro. Pois é. Tem que ver também o tempo, né? Eu não sei quanto tempo vai ter, quantas questões vão ter. Eu acho que o teste é isso aí, essa quantidade de perguntas, pelo que eu entendi, sabe? São 12 dessas e a outra acho que tem, não sei se é 15 ou 20. O outro teste tem mais perguntas do que esse. Porque esse aqui eu acho que é mais complicado, né? Os exercícios são mais complexos. Entendi. Esse teu teste vai cair só matemática ou vai ter outra coisa também? Não, é só de matemática. Ah, Esse faço poxa. separado, né? O de inglês eu já fiz. Mas o curso que você quer fazer aí tem a ver com matemática? Como é que é? Não necessariamente, mas todo mundo tem que fazer matemática e inglês para tá, eles falam que é para estar no nível de escola. Até o pessoal que já graduou, se tiver que fazer, eles têm que refazer. Se eles não estiverem bem na matemática, eles têm que refazer para fazer matemática. Eu não sei porque que eles exigem tanto matemática. É, pois é. Eu ouvi falar que, bem, de certa forma eles exigem pouco ainda, né? Eu não sei exatamente o teste que tu quer, o que tu quer passar aí e tal, mas, por exemplo, num concurso público do Brasil, né, como exemplo, sem falar vestibular, claro, um concurso público de nível fundamental médio, a matemática é mais difícil que essa.
É, porque essa daqui está pegando assim, né, o básico mesmo, sabe? Uhum. Para ver qual nível que eu vou entrar no curso da matemática, né? Porque como se eu não souber isso aqui, né, provavelmente vão me colocar eu lá na, como se na primeira série da matemática. Aí tô lascada, vou Chaca. estudar matemática até morrer, lá, chegar, É. passar, para entrar na faculdade, que E eu qual não entro na faculdade tu quer faculdade. fazer? Ó, eu tava pensando em fazer enfermagem ou então como é que fala? Radiografia, sabe? Aham. Meu, se você fizer enfermagem, eu acho que você vai ficar millionary. Isso se você já não for millionary, né? Ainda não, mas tô pensando em chegar lá. Vai Mas chegar, pô, vai chegar. enfermagem, assim, né, ganha bem, mas não é tão bem, sabe? É mais porque eles têm muito benefício, essas coisas, sabe? Tá, mas assim, tudo bem, se você trabalha no hospital, talvez você não ganhe tão bem. Mas tem tanto velhinho, né? Cada vez que passa, tem mais velhinho no mundo. Acho que vai É. ser um emprego do futuro cuidar de velhinho, entende? Tipo assim, enfermagem é uma área que aqui está em high demand, né? Tá precisando de muita gente. Tanto é que agora eles liberou para o Brasil, né? Porque a Faculdade de Medicina do Brasil não é reconhecida aqui, né? Agora eles liberaram, porque estão precisando de enfermeiros, sabe? Aí Uhum. agora o pessoal do Brasil que é formado em enfermagem pode vir trabalhar aqui. Ele só precisa ter o inglês e passar o teste, né? Do estado. Sim, sim, entendo. Caramba, caramba, quantas coisas. Cheio de oportunidades, cheio de oportunidades. É. Ah, meu Deus, eu quero ir pra aí também, mas eu preciso improve my English. Daí eu vou ter aula contigo. Minha mulher não adianta, não me ensina nada. E não é você que certo não escuta. É, a culpa é minha, a culpa é sempre do homem. É isso Não é aí. não. E essa aí? Essa aqui já é um pouco mais difícil, né? Essa daí é mais complicada. Deixa eu ver. O que eu fiz aqui? 4, 6, 7, mas eu não sei se eu tive o resultado. 2, 2 y menos 3, 2y mais 5. Esse é o resultado que eu tive. 2y menos 3. Foi a letra A. 2y Ah, mais 5. É. não sei. Sinceramente, não sei. Mas me Deixa eu ver parece como que é A que é uma foi. boa escolha. É, eu não sei 4. se foi contigo até que a gente fez uma questão dessa. Eu falei, tem que fazer de um jeito bem difícil. E daí no fim tinha um jeito mais fácil, mas só seria fácil se a resposta certa fosse a A e era A. Então eu acho que é essa questão de novo, né, aparecendo. Que é o chuveirinho, né? A gente chama de chuveirinho no Brasil. 4y ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4, y vezes y, y ao quadrado. 2y vezes 5 é 10y. Oh, caramba. 10y. Menos 3 vezes 2y vai ficar menos 6y. E, finalmente, menos 15. Menos 3 vezes 5, menos 15. Né? Tem aquele joguinho de sinal, certo? Mais com menos dá menos. E sinais iguais sempre fica positivo. E daí aqui, para finalizar, né? 4y ao quadrado mais 4. Hoje tá estranho aqui. Mais 4y menos 15. Yeah, essa aqui. Isso aí. Daí perceba que se tu fizesse chuveirinho para os outros, não ia dar a mesma resposta, né? O problema é, e se essa resposta fosse a última, né? Daí Aí tu eu ia ter teria que que fazer resolver. todos. Como assim, todos? Tu ia ter que fazer todos até chegar na resposta certa, entende o que eu quero dizer? Ah, tá. Ué, mas e daí como é que eu resolveria, então, de Então, outra outro maneira? jeito é o tal do factorize, ou você resolver a quadratic formula, mas são fórmulas complicadas, né? São longas, contas longas. Se você Hum, sabe fazer bem o chuveirinho aí, a distributive property, então faça ela mesmo, né? Vai daí que tu tem a sorte de ser o primeiro de novo na hora da prova. Porque é, se eu for te ensinar a quadratic formula aqui, vai ser que nem aquela aula lá, foi meia hora disso, né? Talvez provavelmente quando. na prova eles não devem dar, assim, eu não acho que eles não devem exigir fórmula muito complicada, não, porque É, vamos eu torcer, não né? vou Vamos ter. torcer. Mas se eu tiver, eu errar, se eu errar uma ou duas, tudo bem, não tem problema.
Poxa, mas tem muitas coisas complicadas. De toda forma, né? A gente está meio que começando nossas aulas agora. É só a nossa terceira aula. Quando você tiver mais fortinha, a gente talvez veja e você entenda bem rápido, assim. Então, não se preocupe com isso por enquanto, por enquanto. Vamos focar nas coisas mais básicas. Tipo essa que eu vou colocar agora aqui, ela é bem básica. Que é basicamente você isolar o X, né? Isolar o X é deixá-lo sozinho. X igual a alguma coisa. Claro que para isso você, de novo, precisa fazer a distributive. Conseguiu fazer essa? Olha, se eu fiz, deu -1. E você sabe se isso está certo ou não? Porque eu já fiz a resposta, né? Que eu já chequei as respostas, Ah, né? então você conseguiu isolar. Você, oh, isso é muito bom. Você percebeu sozinha que tinha que isolar. Ótimo. Muito bom. Ah, agora vai ter um problema real aqui da Tina. The perimeter of Tina rectangle. Blá, 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 blá. Vamos ver aqui. E aí, essa aí? Esta, essa eu fiz da primeira vez, eu acertei, da segunda eu já errei. Não sei o que aconteceu. Ah, caramba, olha só, os caras bateram foto de uma prova aqui mesmo. E eu reclamando de ti que me mandou foto aquele dia, os caras colocaram uma foto no site. Porque isso aqui tá torto, né? Ou eu Você tô viu? maluco. É. Olha só que tortão. Porque isso aí é a universidade que acho que mandou, sei lá, mas deve ter copiado de alguma universidade, que eles falam que isso aí é de uma universidade, Aham, de outra universidade, né? Cada um. entendi. Bem, vamos ver aqui do que se trata. Opa, vamos ver aqui do que se trata. The perimeter of Tina Rectangular Garden is 60 feet. Então são aqui 60 o perímetro, né? Perímetro é a soma dos lados, tá bom? Então esse lado mais esse, mais esse, mais esse, 60. Se o comprimento do jardim é duas vezes a width é a largura, né? Alguma coisa assim. É, Então qual é a dimensão do jardim? Muito bem. Aqui você tem que criar uma equação, sacou? é. O length é duas vezes o width. Então eu vou fazer o seguinte: aqui é o length e aqui é o width, tá bom? Eu sei que eu posso ter colocado no lugar errado, mas dane-se. O importante é que o length Nem seja o eu sei dobro qual que desse. nem eu sei qual que é qual. Sou sempre confusa com essa altura, largura, sei Mas no lá. Brasil também, né? A gente não sabe direito Né? o que é a largura. Pelo menos na Quem matemática eu também sempre me perco, porque, por exemplo, eu desenho que... um retângulo aqui. Eu vou saber quem que é a largura, quem que é o comprimento. Eu só sei quem é a altura porque a gente Porque pensa que é o pra pra cima. cima, né? É maior largura e comprimento. Anyway. Bem, o importante é que o lado maior seja duas vezes o tamanho do menor, certo? É o que Uhum. está escrito aqui, twice. Então, eu posso falar que o L é duas vezes o W, certo? É o que está ali. Então, posso até reescrever essa paradinha como W, duas vezes W aqui. Então, se aqui é duas vezes W, aqui também é. E aqui se é W, aqui também é W, porque é um retângulo, né? Pares de lados Uhum. iguais. E o perimeter é 60 feet. Então, eu sei que 60 feet vai ser a soma de todos esses Ws. Então é 6W, né? 2W mais 2W mais W mais W, 6W. Portanto, W é 10, concorda comigo? Uhum. Tudo bem até aqui? É isso aí. Então, se o W é 10, o length, né, que é duas vezes o W, É 20. boa, muito bem. Então, a resposta é W10 e L20. Isso aí. W10 e L20. W10 e L20. Deixa eu colocar aqui. W10 e L20. Quase coloquei errado. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, deixa eu pegar aqui. Agora é uma inequality. A gente fez essa inequality bem rapidinho também. Você conseguiu fazer? Deixa eu salvar aqui. Oh, meu Deus. Salvei estranho. Beleza.
Conseguiu, não conseguiu? Isso daí eu fiz. Isso agora nem eu sei o que eu fiz aqui. A resposta deu -7, maior ou igual a x, maior ou igual a 5, which is the letter D, or the last one. Mas eu acho que eu resolvi de acordo com o que eu tinha resolvido ali na solution. E agora nem eu sei mais por que eu resolvi aqui. Acho que. Dividir tudo por 5. É isso? Dividir tudo por 5? Subtrair tudo por 5, né? Para Subtraíram, começar. né? Para começar é isso. Porque a gente precisa Não. deixar o x sozinho, né? Perceba que o x está sozinho aqui em todos. Então, para eu deixar o x sozinho, a primeira coisa que tem que acontecer é esse 5 desaparecer. Então, eu tenho que subtrair 5 aqui. Só que para eu subtrair 5 aqui, eu tenho que subtrair 5 dos todos os lados. Então, vai ficar aqui menos 21, menor ou igual a 3x, menor ou igual a 15. E agora, a gente quer deixar o x sozinho, mas tem um 3 multiplicando ele, né? Então, a gente pode dividir todo mundo por 3. Sim, foi isso mesmo. Por isso que eu estava confuso aqui, mas é isso mesmo. Foi primeiro diminuiu, depois dividiu por 3. Isso, tem que ser nessa ordem, né? Porque se a gente não fizesse nessa ordem, se a gente dividisse tudo por 3 primeiro, não que estaria errado, mas a conta ia ficar mais difícil. Tá bom? Daí tu ia Sim. ter que Então subtrair foi uma fração, ia ficar muito chato. Beleza? 15 dividido por 3. Então, foi isso mesmo. Então a resposta é essa. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Para a próxima. É a última, né? Beleza. Sum of three consecutive odds integers. Odds são ímpares, né? É 231. Qual é o largest integer? E aí, sabe fazer isso? Essa daí, eu não entendi bem, não. Eles explicou ali no coisa, mas eu fiquei meio perdida, porque ele fez tanta complicação para achar o resultado. Eu nem sei onde que ela anda aqui nas minhas anotações. Eu tenho que achar o terceiro número consecutivo, né, da soma ali. Beleza, Eu bem. creio que ela não é difícil, mas ele complicou demais para fazer isso. Certo. Tu tem que entender o seguinte, né? Como é que a gente vai pegar ímpares consecutivos de uma forma genérica? Quero dizer assim, esses ímpares podem ser o 1, o 3 e o 5, como pode ser o 23, o 25 e o 27. Tem que existir uma fórmula para que você consiga colocar de forma genérica isso na sua conta. E resolvendo uma continha, descobrir quais são os números, certo? Uhum. E a ideia é o seguinte: quando a gente não sabe uma coisa na matemática, a gente normalmente chama de x ou de n, né? Vamos chamar de n dessa vez. Então, esse é o nosso primeiro, eu vou dar o nomezinho para ele aqui, ó, nosso primeiro ímpar. Tem ainda o segundo ímpar e o terceiro ímpar, certo? Uhum. Porque são a soma de 3, né? Isso aí. Bem, para pensar comigo um pouco, né? O 1 é ímpar. O próximo ímpar é o 3, né? É o ímpar consecutivo do 1. Concorda comigo? Sim, 1, 3, quem que é o consecutivo do 3? Então vai ser o 5? sim, sim. É o que vem depois, né? O consecutivo do 5 é o 7, assim vai, certo? Você está percebendo que todos eles estão com uma diferença de 2? Sim. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é Aham. 5. Então significa que o segundo consecutivo vai ter que ser o mesmo valor que tinha antes, mais 2. Veja que eu não sei quem é esse valor, né? Porque eu preciso de um específico para que dê 231. Mas eu sei que o segundo consecutivo vai ser esse primeiro que é definido, mais 2, não é mesmo? Ok. Entendeu a ideia? Uhum. Maravilha. Então, pela mesma lógica, né? O outro aqui vai ser mais 4. Porque, por exemplo, o primeiro consecutivo do 1 é o 3. E o segundo é o 5, que é 1 mais 4. Ok.
Isso vai funcionar para qualquer combinação de 3 ímpares consecutivos. Pode fazer o teste aí. Né? Por exemplo, vamos falar do 11. 11 mais 2, 13, que é o primeiro consecutivo. 11 mais 4, 15, que é o segundo consecutivo. Beleza? Uhum. E agora a gente sabe que a soma, veja, eu não sei quem são esses caras, pode ser qualquer número aí. Mas eu sei que a soma deles tem que dar 231, certo? É. Então eu vou somar todo mundo. Somar e vou dizer que é 231. Ó, só tô copiando as paradas aqui, tá vendo? E daí pronto, virou uma conta de isolar o N, né? E isso você sabe fazer, você me mostrou hoje que sabe fazer. Quer tentar encontrar o N aí? Isolar ele, por favor? Deixa eu ver se eu consigo fazer desse jeito aí, porque eles fizeram. Deixa eu ver então. Eu acho que é 75. 75? Hum? Então o N é 75, o segundo seria o 77 e o terceiro seria o 79. Vamos ver. N mais N mais N vai ser 3N. Veja que o 2 mais 4 é 6. Passa lá para o outro lado, subtraindo 231 menos Oi, 6. eu esqueci do 4. Do 2 eu coloquei só 200 menos 4. Ah, Aqui é 6. Por vai isso que ficar tava dando. 225, né? Por Eu não isso que tô dizendo tava que tu tá errada, dando. tá? Eu só tô fazendo a conta aqui. Eu acho que tu Não, tá é porque eu certo até esqueci. por sinal, porque deu 75 mesmo. Mas é porque deu 75, mas com número, com resto, sabe? Mas tá errado, não é suposto Ah, tu fez sobrar uma resto. divisão e sobrou o resto, entendi. Aham, Era para dar exato, de é, fato. Que é é, inteiro, né? Então é tinha que isso ser um número mesmo, aham. inteiro. Porque eu esqueci do 2 ali, que eu achei que eu tinha somado aí com o N. Não, Ok. número com número, letra com letra, né? Beleza? Uhum. Esses juntam e depois tinha que juntar os numerecos aqui. É, Beleza. eu esqueci do 2. Então vamos recapitular a ideia. My Ó, bad. o grande detalhe da matemática, né, é você traduzir do matematiquês para o português. E a ideia aqui é, você não sabe qual é o ímpar, chama ele de X ou de N. Foi o que eu fiz. Daí, em cima dessa ideia, eu consigo criar os outros ímpares do problema, que são sempre relacionados com o primeiro, já que eles são consecutivos. O consecutivo aqui, a palavra consecutivo mostra que existe uma relação entre eles, né? Não são ímpares quaisquer, existe uma relação. E a relação são essas somas aqui, ok? Uhum. Então tá bom. Ok. Espero ter explicado melhor que teu prof aí, mas o certo é tu tentar refazer depois, tá bom? Quando tiver um É, tempinho. nessa eu vou refazer sim, porque pra mim ver que eu peguei certinho a ideia. Beleza. É porque eu não sabia, eu tentei dividir pra ver se estava certo, não deu certo. Falei, gente, o que que tá acontecendo com essa.
Acontece. Essa aqui parece feia, mas eu acho que tu até fez ela na outra aula, Mas né? essa eu achei ela assim fácil. Eu não sei se era suposto eu fazer do jeito que eu fiz, porque eu dividi tudo ali por 4. É isso mesmo? Tem que dividir tudo por 4, sim. É, porque eu dividi 12 por 4, dividi ali o y com o x, né? Dividi o 16 por 4, x com o y ali, né? Simplifiquei. E dividi o 10 por 4. Ah, deixa eu ver. Aí deu 5 meios, né? O 10 por 4. Só que aí, fiquei com uma pequena dúvida. Deixa eu ver na hora que eu fiz a divisão. Deixa eu ver se foi isso. 10 vezes por 4. Aí dá 2. É, porque na hora que divide 10 por 4, aí fica 2,5, né? Aí na hora que vai passar para fração, aí fica 5 meios. Aí na hora de pôr na fração que eu fiquei na dúvida, porque eu achava que teria que ficar 2 quintos, porque como o 2 está primeiro lá na divisão, né? Por que que eu coloco o 5 primeiro? Só isso que eu fiquei com a dúvida. Por que que ficou o 5 primeiro? Tu quer dizer aqui no final, é isso? É, porque na hora que você vai, depois você faz a divisão, né, que vai passar para a fração, né, aí fica 5 meios em vez de 2 quintos, né, eu acho que assim, claro, pela lógica ali, né, se você fizer a soma, a multiplicação tem que dar 10, mas por que que na hora que dá a resposta, o 2 está primeiro, na hora que vai passar para a fração, o 5 fica primeiro? Ah, tá. Acho que você está fazendo as coisas na ordem errada. Bem, Então não. essa fração que você está falando vai surgir dessa parte laranja que eu apontei aqui, beleza? Então vai surgir de 10xy sobre 4xy, tá? Uhum. Então xy se cortam e vai É. sobrar só a fração 10 quartos. Uhum. E agora tu simplifica essa fração, tu vai dividir por 2 em cima e embaixo. 10 dividido por 2 é Ah, 5, tá. 4 dividido por 2 é 2. Mas eu não simplifiquei, aí eu dividi, sabe, certinho lá, fiz a continha de Ah, dividir, foi daí isso. vai dar um número de decimal, né, que não é a ideia do É, problema. É. mas aí eu coloquei ali fração, né? Que deu 2,5, né? Só que 5 aí quando deu sobre 2, 2 dá 2,5, que não é 5,2. Né? Eu sei o que tu fez. Tu fez isso aqui e você deu entendeu? 2,5, né? É, Daí aí tu eu tinha que pensou, o passar. 2 vai em cima e o 5 embaixo. Não, tá errado. Porque. Exato, porque eu fiquei na dúvida, falei, mas eu achava que tinha que ser o 2 na frente. Mas se eu dividir ali igual eu dividi, fica errado, então? Tem que simplificar? Como o problema tá querendo em fração, tem que deixar em fração. Não tá errado o que tu fez. É Uhum. 2,5 mesmo. Só que não tem 2,5 aqui, né? Pois é. Vai vir Aí, que é em no fração, caso. né? Porque eu dividi, mas aí é claro que eu coloquei a resposta ali, porque já tinha os 5 meios ali. Se não tivesse, eu teria colocado 2 quintos aí para me passar para fração. Aí eu ia fazer errado, né? Uhum. Mas entendeu a Ok. ideia? Entendi. É só simplificar ali o que compliquei mais do que eu precisava, né? Isso. Vamos para a Ok. próxima. A próxima eu fiquei com dúvida nessa. Essa eu não entendi. Você vai ver o que que é. A 9. Deixa eu ver. Tá. Tem que simplificar isso aí, né? Então tu tem que entender de algumas regras aqui de potência e de raiz, coisas assim. Na verdade, existem várias formas de reescrever isso aqui. Ele quer que tu reescreva, ele quer que tu diga, na verdade, qual dessas aqui é uma forma de reescrever este. É isso que ele quer, tá bom? Uhum. Então, o que que vai acontecer? Bem, vamos deixar esse D lá fora. Agora esse 1 sobre 2 aqui, o que que vai acontecer? Esse 1 sobre 2 é a raiz quadrada. Uma forma de você escrever a raiz quadrada é a potência 1 sobre 2. Então, 4D elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que você fazer a raiz quadrada de 4D. Ok? Isso é uma regra, tá bom? Potência fracionária é a mesma coisa que a raiz. Raiz quadrada, não sabia. Aham, é só uma Ok. outra forma de reescrever a raiz. Agora, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer
a raiz de cada uma das coisas que está dentro da raiz. Como elas estão multiplicadas, a gente pode fazer elas separadamente. Ok? Uhum. Então, uma vez que você fez isso, ó, a raiz quadrada de 4 é o 2. Porque, né, raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz de D? Não sei. Então, eu deixo raiz de D. E se a gente rearranjar, né, deixar numa ordem mais apropriada, coloco o 2 para frente, pode ficar 2D raiz de D. Que é justamente essa resposta aqui. Ok? Então, na prática, a gente só reescreveu para Era só ficar para só semelhante a para algum dos casos. só Ok? para reescrever, não tinha que resolver, né? Isso, só para É porque reescrever. eles resolveram lá no site diferente. Eles escreveram assim, D vezes 4 elevado a 1/2 vezes D 1/2. Aí depois deram o resultado, que era 2D raiz quadrada de D. Sim. Aí eu não entendi, foi nada. É, Mas porque eles assim, não deixaram claro para ti que elevar um meio é a mesma coisa que a raiz, né? por isso que eu fiquei sem entender. Como é que eles acharam raiz de D? Onde é que só a raiz quadrada se não tinha raiz? É verdade, isso aí é Porque comum. Então, eu iria colocar 2D a segunda, elevado à segunda potência, que eu e não não tem estaria raiz errado. aqui. Só que não ficaria igual a nenhuma. Ah, tá. Elevado à segunda potência está errado. Mas elevado a um meio, É. não. Elevar a um meio é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada. Beleza. Mas existe também, assim, por exemplo, 1/2 elevado ao cubo, alguma coisa assim? Sim, Ou sim, não? sim. Existe Aí até uma seria. regra que no Brasil a gente fala assim, ó, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra, que é você poder reescrever qualquer potência como qualquer raiz. Então, toda vez que tiver uma fração elevada a uma fração, é uma raiz, É. independente do número que for. E o contrário Hum. também. Por exemplo, digamos que você tenha a raiz cúbica de x à quinta. Você, se quiser, pode escrever como o x elevado, olha só, quem está na sombra vai por sol, tá vendo? Então, Quem tá dentro 5, vai pra cima. isso, e quem está no sol vai para a sombra. Então, aqui 3. Essa eu nunca tinha escutado. Pois é, eu escutei recentemente de uma criancinha aí que eu dei aula. Agora estou Hum. usando com todo mundo. É bom que a gente memoriza. É, beleza? Então Ok. você sempre pode reescrever. Se tiver como potência fracionária e você quiser reescrever como raiz, pode ser. E se tiver como raiz, você quiser escrever com potência fracionária, também pode ser. Você que sabe. Ok. Beleza. Vamos para a próxima. Temos mais duas, três. Temos mais três. Tipo, isso aqui é álgebra, né? Tem ainda as outras ali de matemática também, né? É, o Hum, outro teste é maior, tem mais perguntas. Aí tem algumas lá que eu fiquei com dúvidas, mas aí a gente chegando lá, a gente vai fazendo. Hum. E essa aí, você sabe fazer? Essa daí eu fiz, que era só mais ou menos substituir, né? As letras ali pelos números. E chegou na resposta certa? Dividir por 3, eu cheguei em 2 menos 2 terço. Uhum. Então tá bom, só vou pôr aqui. E essa outra aqui. Hum. Foi. Essa aí você sabe? Ó, essa daí eu fiz, eu fiz o chuveirinho, sabe? Eu acho que deu Isso, o bom. caminho é esse mesmo. Deu bom. Ah, é? Você chegou na Deu, resposta certa? ué, deu, deixa eu ver, 15 a segunda potência, 15x a segunda, 15x ao quadrado, não, quadrado, menos 11x menos 14. Foi a.
Isso, parece que é isso mesmo. Vezes E 3. a última? A última é mais fácil. A última é quem? 7W? Isso. Essa daí deu menos 135 dividido por 6. Deixa eu colocar aqui para Finished. Tem uma errada. A correct answer lá era 79. Ué? Ah, Ah, é que aquela. burro! Mas não é que a gente errou. Eu sei, é porque nós tínhamos que pegar o número maior consecutivo, não era? Exato. Eu já A gente errei pegou essa o também por menor. causa disso. Eu Oh. fiz essa 3 vezes e não prestei atenção que era maior. Aí Ah, depois. que droga! Mas tudo bem, agora você não esquece mais se cair, né? Aí depois você tinha que fazer a soma dos três, né? 2 mais 2, chegamos em 79. É, a ideia era pra pegar o maior. Putz. É, Acontece, nessas horas. acontece. É, E eu até tinha dito, né, que ia ser 75, 77, 79, mas era pra é pegar o 79. somado, né? Que viagem. Bem, e aí, quer pegar uma outra lição daquele site lá, Arithmetic, por exemplo? Se você quiser começar lá em algumas lá, a gente não tem tempo, Uhum. a gente Ah, vai ver números de alguma coisa. vírgula. Tu já chegou a tentar fazer? Eu já. Agora não sei onde está mesmo annotations aqui da aritmética. Comecei semana passada. Ai, cadê Essa, essa por parte? exemplo. Essa daí não é difícil, né? É fazer a soma, né? E essa eu sei que é vírgula embaixo de vírgula, né? É. Aqui não precisa nem fazer Automação. conta, né? Porque, tipo, claramente é o 618,426. Porque os Aí outros eu números faço. estão muito fora de escala, tá vendo, Josi? Esse aqui é 61, É, que já é menor que esse, né? Esse aqui já é muito maior do que a soma pode dar. Aqui também, né? Então, com certeza é o 618, não precisa nem fazer conta. Se tivesse um número ah, próximo assim, daí tu perde tempo fazendo conta, né? Mas como é muito fora de escala, você simplesmente assinala a única resposta possível ali. 608,42. Essa daí eu fiz, tá aqui. Esse daí é multiplicar, né? Eu multipliquei, né, os galões ali, 14,6 por 2,7. Aí deu 39,42. Isso, é que nem quando a gente faz a nossa conta de gasolina no posto, né? Exatamente. É. Algumas dessas aí é até mais tranquilinha, né? Então, essa que É, eu conta com o fiz. número. E essa aqui deu, então, 9, 39? é, Isso, tá bom. 39,42. Agora 7 dividido por 8. É. 7, deu 8, 8,75,8,75. Olha só, eu vou te ensinar outra dica também. 7 sobre 8 é quase 1, né? Pensa comigo. Uhum. Tu tem 7 oitavos, ou seja, se tu tivesse mais um oitavo, 8 oitavos, teria um inteiro. Então essa resposta tem que ser quase 1. Então, por exemplo, essas duas aqui não pode ser resposta. Porque Ela só uma já maior. passou de 1 e outra é bem menor que 1. Bem, bem menor que 1 isso aqui. Uhum. Essas duas, então, se tu não tivesse tempo, tivesse chutar, tu chutaria entre essas duas, né? E daí é só fazer a conta. Tu disse que deu 8,75? É. Deu. 8,75, isso mesmo. 8,75. Beleza. Esses negócios dessas frações, esse negócio eu não sou muito boa nisso, não. Então eu tenho que fazer mais as contas. Sim, sim, ali não tem jeito, tem que fazer a conta mesmo. Para tu passar de número decimal para fração ou de fração para número decimal, tu tem que fazer conta, não tem jeito. E essa aqui, sabe fazer? Essa daí eu fiz, deixa eu ver, 5 oitavos. Eu fiz 5 mais 5 oitavos menos
2 mais um quinto, que é igual a zero, né? Não sei se pegou a zero, eu coloquei zero, não sei aonde. É igual a zero, não. Bora. Eu fiz 5 mais 5 oitavos menos 2 menos 5 menos 2 mais 5 oitavos menos um quinto. 5 menos 2 é 3. Aí eu fui e multipliquei. Agora você tem que fazer a conta com as frações, né? Uma menos a outra, Onde, certo? onde que eu achei? Peraí. Esse daqui eu não sei de onde que eu arrumei o resultado. Não, deixa eu ver. Tem muitas formas de Ah, fazer isso tá. aqui. O negócio da subtração foi bom da tua parte, dá pra fazer sim. 5 vezes um é 5. 8 vezes 5 é 40. Mas 25 sobre... Acho que você fez daquele jeito que eu te ensinei, né? Eu Que fiz, vo- mas agora nem eu sei o que que eu fiz aqui. Acho que você fez. Você 5 transformou oitavos. isso aqui numa fraçãozinha, né? Aqui você É. multiplica, aqui você soma. Foi isso que você fez. Ah, então Então deve ter sido embaixo isso mesmo. continua 8, 40 mais 5, 45, né? E o mesmo tem Não, que ser feito na outra lá. não, acho que eu multipliquei. 8 vezes 5, 40. Sim, mas foi o que eu fiz. 8 vezes 5, 40, mais o 5 ali de cima, 45. Não, mas o meu tá 40 embaixo. Ah, daí tá errado. E embaixo tem que manter sempre o mesmo denominador que já estava, tá? Eu não sei o que que eu fiz, mas eu achei 17 sobre 4. Ah, Ah, tá. não sei Aqui o que que eu depois, fiz. né? Essa é só a primeira parte da conta. Depois tu tem que fazer isso mesmo para fazer o mínimo múltiplo comum, lembra? Foi o que você fez. O mínimo Ah, múltiplo comum. Então, daí sim tem que multiplicar esse 8 por esse 5. A gente já vai chegar lá. Aqui 10 mais um, 11. E agora tem que fazer a subtração dessas duas frações, né? Essa menos essa. Daí é aquela dica que eu te dei, né? A de um multiplica no outro, o denominador de um multiplica no outro, e o denominador do outro multiplica na uma. Daí que apareceu o 40. Certo? Aí sim. essa eu vou ter que fazer essa aqui porque eu fiz, mas acho que eu copiei, acho que eu fiz de acordo com esse cenário lá no site, né? Porque ali eles estão fatorando 8, né? Algum ponto ali. 2 vezes Uhum. 2 vezes 2. Bem, usa isso como referência para fazer essa aqui, ó. Usa pelo menos o que eu fiz aqui de transformar, né, em as frações mistas em frações normais. Eu preciso ir no banheiro, só um instantinho, tá? Tá bom.
Desculpa, tudo aconteceu ao mesmo tempo aqui, chegou uma encomenda e tudo mais. E aí, conseguiu chegar na resposta? Ué, eu achei 7,3/20, mas eu não sei se é isso mesmo, não, porque eu acho que eu não sei se eu resolvi certo, não. Vamos ver, eu vou fazer, tá bom? O primeiro princípio é transformar essas frações ali em frações normais. Então, a fração 1/3, por essa técnica do multiplica e soma, vai ficar igual a 4, e em cima 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. E a outra fração, que é 7, 1/5. Multiplica e soma. Vai ficar embaixo 5, 35 mais 1, 36. Tá bom? Agora você tem que multiplicar as duas frações que a gente acabou de obter. Então, 7/4 vezes 36/5. Se a gente fizer isso, vai ficar com 20. 4 vezes 5, 20, né? Uhum. E 7 vezes 36. Vai dar um númerozão, né? 7 vezes 36 dá 252. Bem, e agora? Não tem nenhuma resposta que é isso ali, né? Não tem problema, porque ainda falta um passo. Essa fração que a gente acabou de obter é a fração normal. Para transformar ela numa fração mista, ou seja, fazer o contrário do que a gente estava fazendo aqui. Aqui tinha uma fração mista, a gente transformou numa fração normal. Aqui tem uma fração normal, a gente quer transformar em fração mista. Por quê? Porque as respostas estão em fração mista, tá vendo? Para fazer isso é só fazer a divisão. Se você fizer 252 dividido por 20, vai ficar 1, cai o 5, sobra 5, cai o 2, 2, que é 40, né? 20 vezes 2, 40. Sobra 12 e acabou a conta. Daí significa o seguinte, que essa fração aqui, ela é a mesma coisa que 12, por causa desse 12 aqui. 12 dividido por 20. Daí, olha só, vamos cuidar com os 12, né? Muitos 12 aqui na brincadeira. Esse 12 de fora é o 12, esse 12 da resposta é o 12 que fica aqui fora. Porque são 12 inteiros. Você pegou $252 e dividiu para 20 pessoas. Eles vão ficar com, cada um vai ficar com $12 inteiros. Só que ainda vai ter um restinho. Eles vão ter que dividir outros $12 para 20 pessoas. Né? Tu está dividindo para $12 para 20 pessoas. Claro que cada um vai ficar com alguns centavinhos, né? A questão é que isso aqui ainda também não é a resposta que está lá. Então a gente tem que simplificar. A gente pode simplificar por 4. Que tanto 12 quanto o 20 são divisíveis por 4.
E Uhum. finalmente, 12 dividido por 4 dá 3, 20 dividido por 4 dá 5. 12 3 quintos. 12 3 quintos. E continua. Essa continha é longa, né? Muitos Essa é passos. complicada, que horror. É, tinha que. Bem, foi a forma que eu achei mais didática de te explicar. Então, transformar em fração, porque é uma coisa que você já aprendeu, né? Transformar em fração normal, fazer a multiplicação de fração, de baixo com de baixo, de cima com de cima, e no fim dividir. A resposta é o inteiro aqui fora, o resto fica aqui em cima. Beleza? E ainda simplificar no final, né? Muitos passos, muitos passos. Mas aí, Josi, pegou bem hoje? Pegou bem? Uhum. Eu tenho que ir Ah, refazendo esses exercícios aí pra é. Talvez pegar memorizar exercícios mais. de outro site que também tenham questões parecidas, que o pessoal diz que são É, iguais dessa prova, porque os exercícios já estão repetindo, né? é, eu vou ver se eu entro em outro site de outra universidade para ver se eu tenho acesso ao teste, para ver se eles têm exercícios diferentes, Uhum. que aí eu posso praticar outros exercícios, né? E aí vou Acho que assim memorizando fica bom, melhor. porque senão você vai Eu fazer vou muito da decorar mesma esses e coisa. chego lá é outro exercício. Exatamente, vai fazer muito da mesma coisa, daí já era. Beleza, Josi, até a próxima aula então, Tá valeu. bom, então. Obrigada. Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau.